Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A partir de agora, vamos fazer uma viagem pelo Brasil para conhecer ações e projetos que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, vamos conhecer o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco. Esse tribunal está entre os mais rápidos na solução dos processos. PJE, o novo site do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, entra no ar mais interativo, dinâmico e informativo. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção para os frentistas. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer o ofício de um artesão da cidade de Planaltina, no Distrito Federal, que fabrica luminárias com design oriental. Tudo isso e muito mais agora, no Jornada. A equipe do Jornada foi até Pernambuco para conhecer o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Esse TRT é considerado um dos mais céleres do país e, para se manter assim, investe em novos projetos e no incentivo às conciliações. Saiba mais no quadro Raio X. A história do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco coincide com a instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. No início, na década de 40, o Tribunal Regional chegou a ocupar 2 andares do imponente Palácio da Justiça de Pernambuco, que fica na Praça da República, bem em frente ao Palácio das Princesas. Isso até maio de 1971, quando ganhou sede própria no Cais do Apolo, em Recife. Na época, os casos trabalhistas ainda eram analisados nas chamadas Juntas de Conciliação e Julgamento. Cada junta era composta por um juiz-presidente, de livre nomeação pelo governo, e 2 representantes classistas, sendo um indicado pelos sindicatos dos trabalhadores e outro pelos sindicatos patronais. Foi exatamente nesse período que o desembargador Ivanildo da Cunha entrou no tribunal. Alguns classistas realmente ajudavam, empenhavam-se em obter a conciliação, em dirimir o conflito a partir de acordo entre as partes, o que tinha a sua importância. Mas as sentenças sempre vinham, quase sempre era por unanimidade, quer dizer, o juiz togado, quando preparava a decisão, quase sempre ele dizia por unanimidade, os outros classistas assinavam, estavam concordando, até porque, em sua maioria, não tinham os classistas condições para julgar. Eram leigos e muitas vezes sem maior compromisso com a categoria que diziam representar. Nesse período, o tribunal registrou momentos marcantes, como as reivindicações de bancários, dos rodoviários e a luta dos canavieiros que sofriam com as péssimas condições no campo. Na área rural, predominava na discussão sobre cabimento de salário-família para o trabalhador rural e muita discussão também sobre adicional de insalubridade. E discutíamos naquela época também em relação a trabalhador rural, que era economia forte na nossa região naquele período. Nós discutíamos muito também sobre o dissídio coletivo e a aplicação daqueles salários que eram negociados e que eram discutidos no dissídio coletivo e aquelas tabelas que eram colocadas no dissídio para ver se eram cumpridas. E na área urbana a matéria era sempre verbas rescisórias ou ligado predominantemente também à jornada de trabalho. Depois da Constituição de 1988, a Justiça do Trabalho de Pernambuco passou por mudanças. Com a Emenda Constitucional 24 de 1999, foram extintas as representações classistas e as juntas de conciliação e julgamento foram transformadas em varas do trabalho. Hoje são 70 espalhadas por Pernambuco. Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecida como a Reforma do Judiciário, o TRT de Pernambuco também teve a competência ampliada, realidade que a presidente do TRT acompanha de perto. Hoje, os temas que predominam são acidente de trabalho e indenização por dano moral
e tanto relacionado a acidente de trabalho, como também próprio ambiente de trabalho, assédio e essas outras matérias que eram estranhas naquele período e que passaram hoje em dia a dominar as ações trabalhistas. E para julgar os mais de 25 mil recursos que chegam por ano ao TRT da 6ª Região, os 19 desembargadores do tribunal são divididos em 4 turmas. Tem também o Tribunal Pleno, onde todos os magistrados se reúnem para analisar pedidos contrários às decisões das turmas. Aqui os recursos são julgados em cerca de 75 dias, enquanto a média nacional é de 103 dias. Esforços que contribuíram para o TRT da 6ª Região está entre os TRTs mais céleres do país. O PJE representa uma revolução nisso, porque modifica todos os procedimentos, eliminando essa parte burocrática que representa 70% a 80% do andamento de um processo. Dá lugar a uma tarefa muito mais nobre para os servidores, que é assessorar os juízes na condução do processo para a finalidade da justiça, que é o julgamento, que é dar resposta à necessidade do cidadão. Além do processo judicial eletrônico, as audiências de conciliação também têm contribuído para o bom desempenho da 2ª instância. Os números do Núcleo de Estatística e Pesquisa do Tribunal revelam que nos últimos 2 anos foram mais de 74 mil acordos firmados em audiências de conciliação. Além da implantação do teletrabalho, um dos objetivos agora é ampliar a participação do TRT no sistema de estatística e gestão. Estreitar o relacionamento com a comunidade e o cidadão. Essa é a missão da equipe de coordenação de comunicação social do TRT. Nada passa despercebido por eles. Tudo o que acontece nas sessões é divulgado por meio de revistas, informativos, internet, redes sociais e por um programa de rádio. Somando-se a tudo isso, uma outra inserção na mídia que a gente tem semanalmente, a publicação de uma coluna impressa nos 3 grandes jornais da cidade, uma coluna também que procura informar a sociedade sobre as ações importantes realizadas por este regional. Ao empenho dos juízes e servidores. Acreditamos que precisamos melhorar muito e, nessa medida, acreditamos que temos que nos empenhar sempre para entregar a prestação judicional, dirimir os conflitos num prazo menor. Temos que ir a uma luta incessante para fazer com que a celeridade processual seja a tônica do nosso serviço. Vamos agora fazer um giro para acompanhar algumas decisões de destaque pelo Brasil. A 2ª Vara do Trabalho de Brasília reconheceu o vínculo de emprego entre um analista de sistemas contratado como pessoa jurídica e uma empresa de informática. O tribunal não aceitou a tese da empresa de que a contratação como PJ se deu por vontade do próprio profissional. A sentença destacou que são inválidas renúncias ou transações que prejudiquem o trabalhador. Uma vendedora de Itajaí, em Santa Catarina, assediada pelo chefe em um grupo do WhatsApp, deve receber R$13 mil de indenização por danos morais. Pelo aplicativo, o gerente compartilhava com toda a equipe ofensas e piadas envolvendo a trabalhadora, que era chamada de gorda e feia. O TRT catarinense entendeu que os atos repetitivos atingiram a dignidade da trabalhadora. Uma academia de Curitiba, no Paraná, foi condenada a pagar adicional de insalubridade em grau médio a uma professora que dava aula de natação para crianças. O motivo foi o longo tempo de exposição à umidade e o risco de contrair doenças pelo contato com a água, o que foi atestado por laudo pericial. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná foi mantida pela 7ª turma do TST. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas de prevenção para os frentistas. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, você vai saber como são feitas belas luminárias com design oriental. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de conhecer alguns projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho. É o JT em ação.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul. Durante 5 dias, o corregedor verificou a qualidade dos serviços prestados pelo TRT, analisou dados relativos aos sistemas e-Gestão e PJE-JT e conheceu boas práticas do tribunal. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizou a primeira sessão de julgamento com participação de magistrados e advogados em estados diferentes. Por videoconferência, a advogada de um dos processos fez a sustentação oral da cidade de Cacoal, no Acre, a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho, sede do tribunal. O tribunal permite a participação de advogados por videoconferência devido à distância territorial entre Rondônia e Acre. A inspeção processual que ocorreu nas varas do trabalho do TRT da Bahia impulsionou a movimentação de mais de 13 mil processos que estavam paralisados há mais de 90 dias, dos quais cerca de 7.600 foram arquivados definitivamente. As inspeções, além de verificar inconsistências nas tramitações, trazem outros benefícios para os processos, como a solução de eventuais irregularidades. Os frentistas precisam ter cuidado no dia a dia para evitar contaminações, já que trabalham com produtos químicos como a gasolina. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos ouvir as dicas de um pneumologista para esses trabalhadores. Olá, meu nome é Ricardo Luiz de Melo Martins, sou médico pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Estou aqui para falar sobre os cuidados que o profissional do posto de gasolina deve tomar para se trabalhar com segurança. Para essa tarefa, eu tenho aqui o apoio do Romário. Olá, Romário. Tudo bom, doutor? Você sabe dizer, assim, que tipo de problema a gasolina provoca para vocês? Isso aí eu gostaria de até perguntar para você o que ela pode causar, que danos vêm sobre a nossa saúde. Eu gostaria de saber com você, que é mais especializado nesta área. Faço isso com o maior prazer. Então, a gasolina ela tem efeitos locais, que é o contato da substância na pele, pode dar algum problema de inflamação na pele, pode dar problema nos olhos, se cair alguma gotícula da substância nos olhos, na parte respiratória alta, né? Então, assim, tem que ter cuidado na hora de manusear a bomba para evitar que a gasolina entre em contato com o seu corpo. A longo prazo, você pode ter problemas respiratórios, porque está respirando esse gás, e problemas de sangue também. Por isso, tem que realmente, como o posto aqui tem essa preocupação, fazer exames a cada 6 meses. Exame de sangue para ver se não está afetando as células sanguíneas do seu organismo. Toda vez que fizer o abastecimento, tem que lavar as mãos, né? Lavar as mãos para tirar o resíduo do combustível, né? De preferência, fazer o uso de luva, né? Quando for mexer com o equipamento, e óculos e um boné ou um capacete para evitar que a substância caia também sobre os seus olhos e sobre o cabelo, que é um lugar que pode ficar retida a substância há muito tempo, né, no cabelo. Outras coisas importantes é com relação à postura no trabalho, né? Então, você está sempre se curvando, está sempre pegando peso. Então, tem que ter também cuidados com relação à postura no trabalho, porque muitos dos seus colegas têm problemas ortopédicos, né? Problema de coluna, problema de artrite, né? Então, é importante a cada 2 horas fazer algum exercício de alongamento. Então, por exemplo, eu sei que o Romário já foi atleta, então ele conhece bem, mas a gente pode mostrar para os telespectadores, principalmente os colegas dele que estão nos assistindo, como é que é feito esse alongamento, né? Então, para as pernas, que seria puxar a perna, isso, contar 10 segundos, um em cada lado, né? Sempre procurando ter um lugar para se apoiar, né? Isso. Para os braços, esticar, tem vários exercícios para o braço, mas um deles é esse, né? Um em cada lado, sempre contando 10 segundos em cada posição. Do pescoço, também para cada lado do pescoço. Mobilizar o pescoço e deixar 10 segundos.
E assim, a cada 2 horas, 5 a 10 minutos de alongamento, resolve bem a situação. Agradeço muito por ter estar passando essas instruções para nós, entendeu? Só tenho a agradecer. Chegou a hora de fazer uma viagem no tempo. Vamos até 1934? Nesse ano, a Justiça do Trabalho foi instituída com a promulgação da Constituição Federal. Saiba mais no quadro Memória JT. 1934, ano em que foi promulgada a nova Constituição Federal, que instituiu a Justiça do Trabalho por meio do artigo 122. Inicialmente integrada ao Poder Executivo, a Justiça do Trabalho foi transferida para o Poder Judiciário, o que resultou em vários debates entre parlamentares da época, sobretudo no que diz respeito ao poder normativo. Sindicatos e associações profissionais passaram a ser reconhecidos com o direito de funcionar automaticamente. Um deles foi o Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, que conquistou força social depois de uma grande greve que paralisou por 4 dias parte do tráfego da ferrovia em São Paulo. Eles reivindicavam principalmente a jornada de 8 horas diárias e o direito ao descanso semanal, exigências que foram aceitas pela empresa e pelo governo do estado. A Carta Constitucional trouxe ainda outros importantes avanços para os trabalhadores, como a instituição do salário mínimo, férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa. No dia seguinte à promulgação da nova Constituição Federal, a Assembleia Constituinte elegeu Getúlio Vargas para a presidência do Brasil por mais 4 anos. O governo provisório dava lugar a um governo legitimado pela Constituição. No próximo programa, você vai ver quando foi regulamentada a contribuição para a formação da receita dos institutos, caixas de aposentadoria e pensões subordinadas ao Conselho Nacional do Trabalho. No próximo bloco, PJE lança novo site que vai facilitar o acesso de usuários a informações sobre os processos eletrônicos. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de um artesão que fabrica luminárias com design oriental. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina divulgou na página do Facebook 9 respostas às dúvidas mais comuns sobre o trabalho infantil. Acesse www.facebook.com/trt.sc.oficial. Já está no ar o novo site do PJE-JT, o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Mais dinâmica e interativa, a página facilita o acesso a informações sobre o sistema, que está deixando para trás toneladas de papel. Desde que foi implantado na Justiça do Trabalho, o PJE já evitou a derrubada de 54 mil árvores, além de acelerar a tramitação dos processos. Novo portal do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Agora, os usuários vão ter acesso a um espaço mais moderno e dinâmico. Acima de tudo, é a transparência das informações do sistema PJE na Justiça do Trabalho. A navegação passa a ser mais fácil e mais intuitiva aos usuários e aos interessados. Para acessar o PJE-JT via portal, ficou ainda mais fácil. Basta selecionar em uma lista o TRT e a instância a que se refere o processo. Depois, é só escolher a forma de acesso, que pode ser com certificação digital, consulta pública de autenticidade de documentos, consulta pública de processos ou peticionamento sem advogado. Também é possível acessar as metas e os cronogramas de implantação nas varas do trabalho e tribunais regionais do trabalho. Os números de novos processos e prazos de tramitação nacionais vão ser atualizados todos os meses e o usuário tem acesso a todas as reportagens do PJE-JT, além dos boletins mensais. O
sistema que deixou para trás toneladas de papel está contribuindo cada vez mais para a sustentabilidade. Desde que a ferramenta foi implantada na Justiça do Trabalho em 2011, já evitou a derrubada de 54 mil árvores. Uma das grandes virtudes do processo judicial eletrônico, além da celeridade, ele tem esse predicado da sustentabilidade, de evitar o uso excessivo de papel, porque sabemos todos nós que estamos aí vivendo um problema de aquecimento global, com as queimadas, cortes de florestas, e nesse aspecto também o processo judicial eletrônico vem nos ajudar. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário brasileiro que mais utiliza a ferramenta. O sistema já está em uso nos 24 tribunais regionais do trabalho e em mais de 80% das varas trabalhistas. 34 mil servidores utilizam o processo judicial eletrônico. 4.300 magistrados também já estão ligados à ferramenta. E cerca de 520 mil advogados utilizam o PJE-JT, que pode ser acessado a qualquer hora e de qualquer lugar. É uma grande evolução na Justiça do Trabalho. Realmente, a celeridade do processo tem sido uma constante, diminuindo em muito a burocracia, facilita o acesso dos usuários do processo, tanto advogados quanto magistrados, serventuários. Realmente é um ganho para todos. Para o aprimoramento constante do sistema, uma equipe de desenvolvedores atua em Brasília na definição de novas versões. A nossa obrigação é estar sempre ouvindo o usuário para saber como melhor fazer as modificações que o PJE tanto necessita. Por exemplo, posso citar a pesquisa de satisfação na qualidade do uso do PJE. Fizemos já a primeira fase, que compreendeu magistrados e servidores da Justiça do Trabalho. Partimos para a fase 2. Ouvimos agora os procuradores do Ministério Público do Trabalho e vamos agora ouvir, na sequência, os advogados. Todo esse conjunto de informações que nos chega é muito importante para a gente definir prioridades, formas de atuação, melhorias internas que a gente pode promover em prol do PJE. E a versão atual trouxe novidades. Os usuários contam agora com a acessibilidade para portadores de deficiência. Além disso, o sistema passou a contar com a expedição eletrônica de certidões judiciais por meio do número do CPF ou CNPJ da parte de um processo não arquivado ou não baixado. Outra novidade foi o ganho de velocidade no carregamento dos papéis para visualização e movimentação de processos. Agora a ferramenta também possui o gerenciador de informações por magistrado e uma nova funcionalidade de distribuição no segundo grau, com rápida identificação do novo gabinete responsável pelo processo, facilitando assim o recebimento de documentos. Tudo isso para facilitar ainda mais o acesso dos usuários no uso do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, vamos conhecer o ofício de um artesão da cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Ele fabrica belas luminárias com design oriental e aprendeu a técnica durante uma viagem ao Japão. Olá, meu nome é Alex Ofuji, tenho 31 anos e trabalho com abajus no tubo de PVC. Comecei a fazer esse trabalho, conheci esse trabalho em 2003, numa viagem a São Paulo, né, onde o artista fazia os abajus no tubo de PVC e eu achei muito interessante o trabalhar o reciclado. E passado 8 meses eu vim desenvolvendo esse trabalho, buscando qual ferramenta cortar, qual ferramenta moldar. Em 2007 eu precisei viajar ao Japão e lá eu tive a permissão de aprender a disciplina, né? O tempo de como trabalhar, o tempo de trabalho, a questão do perfeccionismo, né? E foi bem interessante para mim agregar isso no meu trabalho hoje. No começo foi bastante difícil, mas a vontade de fazer dar certo foi maior. Eu corro atrás do material, né? Vou atrás, compro a tubulação, faço os cortes detalhados, limpo, lavo toda a tubulação e dali eu vou projeto qual desenho fazer, faço os cortes através da máquina, da retífica, micro retífica
fazendo os cortes, eu faço acabamento lixando as peças, né, através da pedra, do esmeril. E ali vou fazendo o detalhe de desgastes. Quanto mais desgaste eu faço, mais tonalidade de luz aparece. E assim eu vou fazendo as peças. Terminando isso tudo, eu faço o processo de limpeza de rebarbas que ficam. Concluindo a rebarba, eu passo a parte de instalação do fio, do bocal. E aí conclui a peça assim. As pessoas ainda não têm um preconceito com relação ao reciclado, né? Mas como o trabalho começou a ficar refinado, começou a ter um grande acabamento, as pessoas, com o tempo, começaram a esquecer da matéria e sim da arte. Por dia, mais ou menos, em torno de 20 a 30 peças eu consigo produzir. O meu trabalho, eu considero ele arte, porque eu consigo pegar um tubo de PVC e imprimir minha alma nele, né? Eu consigo desenvolver algo que as pessoas pedem para mim e eu consigo transmitir o meu sentimento no tubo de PVC. As peças de maior saída hoje são as peças as infantis. As pessoas gostam muito das peças infantis e as peças religiosas também, né? Peças de maior dificuldade são como os anjos, né, que tem bastante detalhes. As gueixas também tem bastante detalhe de rosto, sombra, detalhe da roupa. O carro-chefe mesmo são os abajus, né? Mas eu trabalho também com lustres, né, os pendentes e arandelas também para a parede. O que eu mais gosto do meu trabalho é a parte que eu posso sempre desenvolver algo diferente. Eu posso trabalhar a criatividade, né? Através de um material, um tubo de PVC, eu posso criar várias coisas que me vier na cabeça eu faço. E isso é que me motiva, né? Eu busco desenhos diferentes, eu gosto de fazer exatamente os desafios, né? Às vezes os clientes pedem. E isso me incentiva a cada dia, né? O que me motiva também são a gratificação de cada cliente, né? Onde as pessoas olham e apreciam a arte. Alguns clientes chegaram a se motivar, a chorar, né, na minha frente. Isso aí não tem preço que pague no meu trabalho. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!